quero nessa noite meditar com vocês, texto de Atos, capítulo 9. Vamos meditar do verso 10 ao verso 19, mas de forma inicial eu quero ler apenas o versículo 13 e o versículo 14. Peço que, se for possível, deixe sua Bíblia aberta, que ao longo da mensagem nós estaremos voltando a esse texto. Atos capítulo 9, verso 13 e verso 14, de forma inicial. A palavra do Senhor nos diz: Ananias, porém, respondeu: Senhor, se muitos têm ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Oremos. Querido Deus, diante da tua palavra que foi aberta e lida, nós suplicamos que o teu Espírito Santo possa nos guiar, nos capacitar a compreender as riquezas insondáveis da tua lei. E possamos colocar em prática tudo aquilo que vem do alto e o que o teu nome possa ser glorificado. Essa é a nossa oração, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, de vez ou outra, onde eu moro em apartamento e algumas vezes eu tenho que pegar o elevador para ir até a garagem do carro. Você sabe que o elevador, aquele espaço um pouco apertado, e sempre tem algum morador com um cachorro na mão. Não sei se acontece com vocês, mas o cachorro sempre, quando me vê, ele sempre gosta de mostrar os dentes. E não é de forma muito simpática. Quando ele começa a mostrar os dentes, eu começo a ter aquela sensação de que ele vai me atacar a qualquer momento. Mas o dono sempre traz uma palavra de tranquilidade. Sempre diz assim: não se preocupa, ele é domesticado, não morde. Já parou para pensar que nenhum cachorro morde? Ou aquela sensação que quando você vai fazer uma visita a alguém que tem cachorro, e o cachorro começa a olhar para você, a ponto de atacar, o dono diz assim: pode ficar calmo, ele é tranquilo. Adora crianças. Não vai atacar. Parece que cachorro nenhum ataca. Você tem a sensação de que vai ser atacado, mas o dono diz assim: calma, ele é domesticado. Talvez essa seja a sensação que nós vamos ter nessa noite. Ananias vai olhar diante daquilo que o Senhor vai dizer e diz assim: eu vou ser atacado. E o Senhor vai dizer assim: calma que ele está sendo domesticado. A mensagem que nós vamos entender hoje e caminhar dentro de Atos, se vocês lembram aí de toda a história do progresso da igreja e como Lucas está registrando esse trajeto do crescimento e da solidificação da igreja no cumprimento das promessas do Senhor, de como a igreja está crescendo, se desenvolvendo e como o evangelho do Senhor tem sido avançando a cada momento, você percebe que Lucas começa a registrar e colocar em evidência agora Saulo. Chega um momento do texto que o autor e Lucas vai deixar muito claro de que o grande apóstolo da palavra do Senhor, um dos apóstolos que tem mais evidências, ele é introduzido na história como aquele que perseguia, aquele que no ditado popular ele tinha gosto de sangue na boca para perseguir os cristãos, para matar aqueles que são do caminho. Quando chegamos no capítulo 9, nós vamos perceber que aquele homem que saiu direto para Damasco para perseguir os cristãos, para matar os cristãos, é agora aquele homem que tem um encontro com o Senhor e é transformado pelo poder do Senhor. Atos 9, logo no início, nós vamos perceber esse encontro. Só que agora, a partir do verso 10, nós vamos começar a perceber a transformação que esse encontro ocasionou na vida. Nós vamos perceber agora que é exatamente isso que o Evangelho faz em nossas vidas. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, quando o Evangelho tem um encontro conosco, quando o poder do Senhor nos alcança, nós vamos parar para pensar e perceber que o perseguidor da igreja agora foi parado pelo próprio Cristo. E quando esse Evangelho nos alcança, e quando esse Evangelho faz parte agora da nossa vida, quando a venda dos olhos cai, nós vamos perceber que nós temos outras atitudes diante do Senhor agora. Aquele homem que saiu para perseguir, para matar os cristãos, agora ele foi conduzido até uma casa em Damasco cego, humilhado. Interessante, meus irmãos, que a pergunta que nós podemos fazer até o final do verso 9 do capítulo 9 é dizer o seguinte: será que Saulo continuaria o mesmo? Será que aquele homem que saiu disposto para matar os cristãos, perseguir o povo de Deus, ele continuaria o mesmo após o encontro com o Senhor?
Será que ele seria o mesmo Saulo? Será que ele teria o mesmo desejo de matar, de perseguir e destruir tudo aquilo que se comprometesse com o Evangelho do Senhor? O que nós vamos começar a perceber agora é que temos ver que o mesmo Evangelho que salva é o mesmo Evangelho que transforma. O mesmo Evangelho que nos salva, que nos resgata do império das trevas, é o mesmo Evangelho que conduz a nossa vida a um outro padrão do Senhor. Nós vamos perceber agora, do verso 10 ao verso 19, que nós encontraremos algumas evidências dessa transformação. E a primeira evidência que eu quero mostrar para você, quando o Evangelho alcança o ser humano, quando o Evangelho alcança realmente o Filho de Deus, ele vai ter que demonstrar alguns aspectos. E a primeira evidência aqui que nós podemos ver é que, uma vez que o Evangelho nos transforma, uma vez que o Evangelho nos alcança, isso gera relacionamento com Deus. Primeiro que, antes de mostrar a situação de Saulo, o texto nos apresenta Ananias. O verso 10 vai nos apresentar o bispo de Damasco. E o verso 10 diz o seguinte: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ele era um judeu que em algum ponto da história ele foi alcançado pelo Evangelho do Senhor. E como um bom discípulo, ele era obediente ao Senhor. O Senhor fala, e a resposta de Ananias diante daquele chamado é o seguinte: eis-me aqui, Senhor. E diante disso ele recebe uma ordem agora. Verso 11 ao verso 12 diz: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Viu entrar um homem chamado Ananias, pôr-lhe as mãos para que se recuperasse a vista. Percebe, irmãos, que da mesma forma como Samuel, como Isaías, que escutam a voz do Senhor e de bate pronto dizem: eis-me aqui, Senhor. A missão de Ananias não é fácil. Eu fico pensando agora qual foi a reação e o que é que se passou no coração de Ananias naquele momento. Porque a mensagem do Senhor é: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. A ordem do Senhor é: sai agora e vai em busca de Saulo. Vai em busca daquele homem. Veja a reação dele, verso 13 e 14. O texto diz que Ananias, porém, respondeu: Senhor, e muitos têm ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. É como se Ananias falasse: Senhor, qualquer um, mas Saulo não. Não existe a possibilidade de ter outra pessoa na rua direita. Mas Saulo, Senhor está lembrado quem é Saulo? E percebe que Ananias ele começa a falar com o Senhor, dando informações de quem era Saulo. Saulo estava sendo transformado. Ananias não sabia o que estava acontecendo. Ele apenas recebe uma ordem do Senhor. E Ananias assim: Senhor, mas sabe aquele homem? Parece que o Senhor não está entendendo. Esse homem, ele saiu com autorização. Ele veio disposto a destruir e a matar todos os cristãos. E agora o Senhor me manda ir até lá. O Senhor vai dar a faca e o queijo na mão agora? Como é que o Senhor faz isso comigo? Ananias até sabia de alguma coisa, mas não tinha ponto do que realmente estava acontecendo. Porque a essa altura Deus já estava fazendo de Saulo uma nova criatura. Você diz assim: por quê? Ponto. Porque o próprio texto diz que a prova é que Saulo estava orando. Veja, nós não sabemos aqui qual era o conteúdo da oração de Saulo. Nós não sabemos o que Saulo estava orando. Talvez estivesse confessando os seus pecados. Talvez estivesse maravilhado pela glória do Senhor de tudo aquilo que viu. Contemplando e engrandecendo o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que aquele homem que saiu para perseguir, teve um encontro com o Senhor, e a evidência agora é que ele estava desfrutando de um relacionamento, porque aquele homem orava. Ele orava a Deus. Saulo orava. E a pergunta que você precisa para fazer ao seu coração é: o evangelho que te alcançou, ele te transformou? E se ele te transformou realmente, você ora. Você consegue realmente desfrutar e dizer que tem uma vida de oração? Você foi impactado pela mensagem do Senhor, pelo encontro verdadeiro com o Senhor.
entendeu quem é o seu Deus, a glória do Senhor, e isso traz a evidência de uma vida de oração na sua vida. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber que essa é uma evidência muito importante na conversão. Se você parar para pensar, a oração pode revelar em que estado ou em que fase espiritual nós nos encontramos. Se você quer saber como está a sua caminhada com o Senhor e o seu relacionamento com o Senhor, analisa como é que está a sua vida de oração. E quais são os momentos que você tira para orar ao Senhor. Nós conhecemos muitos cristãos através das suas orações. E aqui eu quero dizer que eu não estou falando daquelas orações artificiais. Não estou falando daquelas orações que as pessoas mudam o tom de voz. E que trazem umas palavras difíceis. Querem mostrar espiritualidade. E querem mostrar santidade através das palavras ou do tom de voz. Eu não estou falando aqui que muitas vezes as pessoas que nem querem orar. E são dois extremos totalmente perigosos. De um lado nós temos aqueles que querem demonstrar santidade na oração e se expor de uma forma egocêntrica. Por outro lado, nós temos aqueles que dizem assim, pastor, misericórdia, não me coloca para orar em momento. Se eu me colocar para orar, eu vou cair na igreja. Eu vou desmaiar, eu não tenho condições de orar. Veja, se nós olharmos para a nossa vida de oração, ela vai nos falar muito sobre a nossa fase espiritual. Porque quando nós nascemos de novo, nós não somos mais o mesmo. Nós precisamos ser aqueles que falam com Deus com prazer. Nós precisamos ser aqueles que falam com o Senhor com alegria. O momento de oração, como diz o salmista, precisa trazer refrigério para a nossa alma. Deleite de saber que estamos conversando com o nosso Deus. Alegria e paz ao nosso coração, porque sabemos que temos um Deus, como diz no Salmo 110, que está à destra do Pai intercedendo por mim e por você. Na garantia do nosso sumo sacerdote, que nós vamos orar, e ele vai dizer assim, Pai, eu morri por ele, o meu sangue foi derramado por ele, escuta a oração dele. É a alegria e a certeza que nós temos de que quando ele nos encontrou, nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos de santo, nós não precisamos de imagem, nós não precisamos de outro intermediário, nós temos o melhor mediador, nós temos Cristo. E a certeza de que Ele intercede por mim e por você, que as nossas orações são ouvidas, e que isso precisa evidenciar um relacionamento com o Senhor. Não existe alguém que foi alcançado por graça, teve um encontro com o Senhor, e não tem desejo, não tem alegria, não tem disposição, não gasta energia, e não ora a Deus. Nós precisamos analisar em que estado está a nossa vida espiritual. Ananias não tinha conhecimento, mas Saulo estava em transformação. Você também é um novo homem, uma nova mulher no Senhor. A oração precisa ser uma evidência. Você pode revelar isso através do seu relacionamento com Deus. Também revela por meio da oração. E a bênção é que Deus ouve as nossas orações. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus de perto. Ele se relaciona. E aquele encontro que Saulo teve, levou a ele a não ter as mesmas práticas. Ele orava ao Senhor. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Sabe por que nós temos dificuldade de orar? Porque nós não conhecemos a palavra. Você gosta de orar? Você não gosta de orar? Você pergunta, o que é que eu devo fazer? Augusto Nicodemos tem um conselho bem interessante para quem não gosta de orar. Comece a orar até você começar a gostar. Precisamos ter vida de oração. Se olhar qual é o conteúdo da sua oração, nós não sabemos qual era o conteúdo da oração de Saulo. Mas nós precisamos orar de acordo com a palavra do Senhor. As nossas orações precisam ser menos egoístas. E nós precisamos orar mais de acordo com a vontade do Senhor. Nós precisamos dizer muitas vezes como Cristo, Pai, faz a tua vontade. O meu desejo é esse, mas que a tua vontade prevaleça. Nós precisamos orar pelo avanço do Evangelho. Nós precisamos orar para que a pregação do Senhor seja expositiva e cada vez mais fale aos corações das pessoas. Que as pessoas expliquem o texto, que as pessoas apliquem o texto. E que vergonha saber que, vou falar de outra denominação,
mas de denominação da igreja presbiteriana, em que em muitos lugares a pregação é trocada por teatro, a pregação é trocada por coreografia, a pregação é trocada por relatórios missionários, e que as pessoas não oram mais, não têm o desejo mais de ouvir a voz do Senhor, e não oram de conformidade à vontade de Deus. Nós precisamos orar pelo avanço do reino, pelo crescimento do evangelho, mas que a vontade de Deus prevaleça. Você pode colocar os seus pedidos. Você pode colocar os seus desejos diante do Senhor, mas na certeza que não será a sua vontade, mas a vontade. Ele é um Deus gracioso, por isso das nossas orações. Nós precisamos responder com louvor e adoração. Essa é uma evidência. O evangelho lhe alcançou, você precisa ter relacionamento. Muitas vezes vai se revelar em uma vida de oração e leitura da palavra. Mas tem uma segunda evidência. Deixa eu nos mostrar que uma vez que o Senhor encontrou Saulo, agora nós encontramos um propósito. A segunda evidência do evangelho que nos transforma é um propósito de vida. Olha o verso 15, nós encontraremos esse propósito. O verso 15 diz que: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Saulo não será o perseguidor, mas Saulo agora será o instrumento de Deus para levar as boas novas do Senhor. Interessante que instrumento aqui pode ser traduzido por vaso. A mesma palavra que Paulo vai usar aos Coríntios, dizendo, por isso que Paulo diz aos Coríntios, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja, a mensagem do Senhor agora é que o Senhor diz, esse homem, que era instrumento, que era perseguidor do evangelho, agora será instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Paulo compreende essa mensagem, quando ele fala aos Coríntios, ele diz, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Saulo foi escolhido para carregar o tesouro a outras pessoas. Saulo seria o instrumento de Deus agora para anunciar às outras pessoas. Veja, irmãos, que o verso 16, ele vai nos mostrar como esse vaso será moldado. O verso 16 diz, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Aqui não é castigo, aqui é escola. Interessante que o sofrimento é a sala de aula do próprio Deus. Se pudéssemos parafrasear, nós poderíamos dizer que é assim que Saulos são transformados em Paulos. É o evangelho caro. O evangelho é uma pedra preciosa. O evangelho é um tesouro. O sofrimento é um instrumento nas mãos. Percebe, irmãos, que quando o Senhor diz, você será um instrumento nas minhas mãos, e agora o Senhor diz, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aquele que perseguia a igreja, aquele que tinha o desejo de destruir os cristãos, o Senhor diz assim, eu vou moldar esse homem. E agora esse homem vai entender o que é ser um instrumento nas minhas mãos. E agora ele conseguirá entender e vai compreender o que é sofrer pelo meu nome. Ele causava sofrimento à igreja, mas agora ele vai entender o privilégio de sofrer pelo meu nome. Veja, não é castigo, é escola. O evangelho é caro, o sofrimento é um instrumento de Deus nas mãos do Senhor. Porque se você olhar na prática, o que é que o sofrimento causa em você? O que é que os momentos de dores causam em você? Nós vamos perceber que ele nos quebra. O sofrimento, ele nos humilha. O sofrimento, ele nos diminui. O sofrimento, ele nos coloca no tamanho real que temos. O sofrimento, em muitos momentos, vai nos aproximar uns dos outros. Mas o que nós não podemos esquecer é que esse sofrimento, ele não é independente. Ele não tem vontade própria. Ele é guiado pelas mãos do Senhor. E que muitas vezes o Senhor está moldando o nosso coração. Quebrando a nossa arrogância. Diminuindo o nosso orgulho. Nos colocando no tamanho real do nosso ser. Eu lembro que o Bruno acompanhou, não acompanhou de perto, mas ele soube da história do meu primeiro ano de seminário. Morei dentro de um quartinho, tudo deu errado,
Só tinha uma cama de solteiro para eu e minha esposa passar ali durante um ano. Foi complicado, foi difícil, mas nós passamos. Eu lembro que, ao final de tudo, depois dos 4 anos, eu olhei para minha esposa e disse assim: Lara, depois desses 4 anos de seminário, nós estamos preparados para passar qualquer coisa. Não sabia ela, nem eu sabia. 7 anos depois, viria o dia para quebrar o meu coração. Eu costumo dizer que meu filho tem uma má formação no coração. Ele nasceu sem a formação do lado direito do coração. Mas o Tito veio para me ensinar que o meu coração estava mal formado. Ele veio para me quebrar. E por muitos momentos, quando eu soube do problema do Tito, eu orava ao Senhor de forma pecaminosa. E eu dizia assim: Senhor, por que comigo? Por que o Senhor fez isso comigo? Eu prego o Evangelho. Eu sou fiel à Tua palavra. E por que o Senhor coloca esse sofrimento na minha casa? E por muitas vezes o Senhor falava no meu coração para lhe diminuir, para lhe humilhar, para lhe quebrar, para você entender o tamanho real que é você. E é isso que nós precisamos entender. O sofrimento ele está para nos quebrantar. Nós somos vaso na mão do oleiro. Passamos por algumas situações que o Senhor diz: você precisa entender que o seu orgulho não vai levar a lugar nenhum e que você não está preparado para nada. Você precisa viver na minha dependência. Sou eu que sou soberano e governo todas as coisas. Muitas vezes é ferramenta que Deus tem para nos trazer para perto. É a ferramenta que o Senhor nos diz: você está muito longe, meu filho. O coração está muito soberbo. O orgulho está muito alto. Precisa diminuir um pouco. O Senhor vai nos trazendo para perto. O sofrimento bateu na sua porta. Você está sofrendo hoje. Você precisa entender que muitas vezes pode ser bênção disfarçada de tribulação. Deus está moldando os vasos para que eles possam entender quão importa sofrer pelo nome. Esse mesmo Saulo, anos depois, pedia para o Senhor: tira o espinho da carne. O que é que o Senhor dizia? A minha graça te basta. Nós vamos ter muitos espinhos na carne. Vamos ter muitos momentos doloridos na nossa vida. Você vai clamar e você vai orar: Senhor, não suporto. Tira se for possível. A gente precisa compreender. Graça basta. Nós esquecemos e nós não estamos preparados para sofrer. Nós também não fomos feitos para morrer. O pecado nos colocou nessa situação. E nós sofremos muitas vezes. Dói dentro de nós. E nós temos o coração orgulhoso de dizer assim: por que comigo? Eu não mereço sofrer. Sou dizimista fiel. Estou todo domingo na igreja. Estou envolvido nas sociedades internas. Tenho um cargo de liderança. Por que isso? Por que o sofrimento bateu na minha porta? Nós esquecemos que o próprio Deus aprove e moeu o seu próprio Filho para que o seu nome fosse glorificado. Quem somos nós diante da majestade desse Deus? Precisamos quebrar o nosso orgulho, porque Deus está trabalhando em nossas vidas. Você sofre? Você está sofrendo? Talvez eu não tenha todas as respostas para as suas perguntas, mas Deus pode usar para prepará-lo, para dar glória para Ele. O sofrimento não é independente. O Senhor está guiando a nossa história, lapidando, nos transformando para que possamos ser apresentados de forma santa diante. Às vezes é para te deixar mais humilde com os outros pecadores. Em outros momentos, te deixar mais amoroso com pessoas que sofrem. Em algumas situações, para te tornar mais dependente. Por isso, meu irmão, reclame menos. Se aproprie mais da graça do Senhor. Porque se esse evangelho te alcançou, você tem vida de oração. Você entende o propósito da sua vida. Sabe pelo qual você foi criado. Você sabe pelo porquê o evangelho lhe alcançou. Você sabe por que o Senhor está conduzindo a sua vida. Pense biblicamente como o Senhor está nos fazendo o melhor vaso para a glória do Senhor. Como o Senhor está lhe lapidando para que você possa ser honrado diante do Senhor.
para que você seja bom testemunho diante do Senhor. A igreja não pode esquecer que Deus tem planos para os seus servos. Deus tinha planos para Saulo antes dele, mesmo antes de Damasco. Ele sabia de tudo que iria acontecer. Deus tem ministério não só para pastores, ou para aqueles que são filhos de pastores, ou para missionários. Deus tem planos para todos os seus filhos. E nós precisamos entender e ver debaixo da graça do Senhor, na dependência do Senhor. É por isso que Ele lhe deu dons, é por isso que Ele te deu talentos. Não é somente para você ganhar a vida, é para você servir ao Senhor e servir aos seus irmãos. Eu quero deixar aqui um conselho para a igreja. Talvez você vive se perguntando aí, pastor, eu queria servir a igreja e não sei aonde. Pastor, eu queria contribuir para o reino de Deus, mas eu não sei como. O que está precisando na igreja? E eu também nem sei o que está precisando na igreja. Mas eu quero deixar um desafio aqui. Você está buscando um propósito de vida? Você está buscando uma maneira de usar os seus dons e talentos? Ou você também nem sabe quais são os seus dons e quais são os seus talentos? Eu quero desafiar vocês a adotar uma postura de utilidade. Se coloque para servir com um plano que Deus já colocou em nossa frente. Se coloque disposto a servir com aquilo que o Senhor colocou diante dos seus olhos. E que tem muitos momentos na nossa vida que o Senhor coloca situações na nossa frente e a gente não sabe usar para a glória dEle. Tem um irmão sofrendo. Qual é a primeira coisa que nós fazemos? Ligamos para o pastor. O pastor tem que tomar uma providência. Meu irmão, foi você que viu, não foi o pastor. E aqui eu não estou tirando a responsabilidade do pastor. Mas adote uma postura de utilidade. O Senhor colocou necessidades diante do Senhor, diante dos seus olhos. Sirva com amor. Sirva com alegria. Se foi você que viu aquela situação, é você que o Senhor está chamando. Adote uma postura de utilidade. Veja a necessidade que está diante dos seus olhos. Se coloque para servir. O que é que está precisando? Está precisando limpar a igreja. Se coloque para servir. Está precisando para tocar. Se coloque a servir. Está precisando que alguém cante. Se coloque para servir. Veja qual é a necessidade que está diante dos seus olhos. Coloque para servir. E à medida que você deve aqui ou ali, você vai se descobrindo. Nós precisamos ser transformados. Precisamos ser usados para a glória do Senhor. O Evangelho te alcançou. Você tem relacionamento com Deus, você entende o seu propósito de vida. Por último, tem inserido uma nova família. Veja o que diz o verso 17. Então Ananias foi entrando na casa e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que apareceu no caminho por onde vim, para que recuperes a vista do Espírito Santo. A gente lê assim, parece fácil, mas eu acredito que... Olhamos para essa situação, o Senhor dá ordem, vai para aquele homem que saiu para perseguir a igreja. E agora, a beleza que eu vejo no texto é que Ananias, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão. Irmão Saulo. Veja, irmãos, que estava ali como um mensageiro de Deus para servir a Saulo. Ananias estava ali chamando de irmão aquele que perseguia a igreja. Ananias chama Saulo de irmão, aquele que matava os cristãos. John Stott, comentando o texto, ele diz que talvez essas podem ser as primeiras palavras que Saulo ouviu de um cristão. Aquele homem que saiu para matar cristãos, agora escuta um cristão dizendo: Saulo, irmão. São palavras de boas-vindas para um novo convertido. O verso 18 diz: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, tornou a ver. A seguir, levantou-se, batizado. Eu vejo esse exemplo das escamas como uma bela ilustração do que acontece com o novo convertido. A partir do momento que ele entende o Evangelho, as escamas caem. Ele compreende a beleza
do Evangelho. Era cego diante das coisas do Senhor. Mas por causa do Espírito, da palavra, pôde ver. O texto termina dizendo, e a seguir levantou o batismo aqui, simbolizando a purificação dos pecados mediante o sangue de Cristo. Seu ingresso na igreja de Cristo. Veja, irmãos, que mais uma vez aqui, Lucas não enfatiza a forma do batismo. Mas o contexto nós temos para acreditar que o batismo foi por aspersão. Saíram de casa, acredito que naquela sala não tinha uma piscina, eles não procuraram um rio, não temos nenhuma evidência de que Saulo tenha sido mergulhado para poder ser batizado. Mas interessante que o texto vai nos dizer que Saulo não tinha nem forças para sair de casa, porque depois de 3 dias de jejum, e ele recobrou as forças, mas não foi para ir a um rio. E o verso 19 diz que depois de ter se alimentado, se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ananias chega, chama Saulo do irmão, batiza Saulo, recobra as forças, e alimentam, mas Saulo não volta. O texto diz, permaneceu em Damasco alguns com os discípulos. Ele não voltou imediatamente para cá. E agora ficou desfrutando da nova. Ele agora ficou desfrutando dos seus novos irmãos. Eram inimigos mortais. A beleza agora? Não. Você seria capaz de fazer o mesmo? Você seria capaz de agir da mesma forma? Você estenderia a mão a um Saulo que Deus fez seu irmão? Você teria capacidade agora de chegar na igreja e agora ver que quem está sentado no banco é aquele que era seu inimigo? É aquele que puxou seu tapete? É aquele que lhe enganou? É aquele que lhe prejudicou de alguma forma? E agora você olhar para ele e dizer assim, irmão, será que nós teríamos essa mesma capacidade? Será que nós conseguiríamos olhar com os mesmos olhos? Será que nós conseguiríamos desfrutar dessa família? E por que não faríamos se os nossos pecados também já foram perdoados? Porque uma vez que nós éramos inimigos de Deus, uma vez que estávamos mergulhados e mortos nos nossos delitos e pecados, o nosso Deus tomou a iniciativa, nos resgatou do império das trevas, e hoje nós temos vida e vida em abundância, porque Ele tomou a iniciativa e disse, filho. E agora nós podemos dizer, Abba, Pai. Porque nós não faríamos isso com os nossos irmãos? Porque não faríamos isso com aqueles que foram alcançados pelo Evangelho? Que o próprio Deus fez isso conosco. Ele não pecou contra nós. Nós que pecamos contra Ele. E mesmo assim Ele toma a iniciativa até morte e morte de cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E agora somos inseridos em uma nova família. Podemos desfrutar de um novo povo, caminhar juntos na mesma direção. Por que nós não faríamos o mesmo? Uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho, nós precisamos entender que nós somos inseridos em uma nova família. Se na cruz o nosso Cristo estendeu as mãos a pecadores para que eles fossem salvos, por que nós não vamos estender a mão aos nossos irmãos? Se um dia Cristo estendeu a mão para você, por que nós não vamos estender a nossa mão a irmãos restaurados? Nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma nova família. Eu tenho muita dificuldade. Quando eu escuto cristãos dizendo o seguinte, são crentes, está no rol de membro, foram batizados, lavados, mas eles olham assim e dizem, pastor, eu não suporto aqueles irmãos da igreja. Pensa num povo hipócrita. Eu prefiro sair com o povo que não é da igreja. Porque esse povo da igreja não tem condições. A pergunta que eu sempre faço é, meu irmão, você acha que no céu vai estar quem? Vai estar os seus irmãos. É esse o povo que você vai caminhar eternamente. Esse é o povo do Senhor. Por que nós temos tanta dificuldade em desenvolver relacionamento? Por que nós temos tanta dificuldade em entender que nós somos inseridos a uma nova família? Claro, e que nós não vamos pensar da mesma forma.
Nós vamos ter algumas divergências em alguns assuntos, mas nós não podemos perder de vista que nos une é o sangue do Cordeiro. Nós fazemos parte de uma nova família. Nós precisamos caminhar lado a lado. Nós precisamos entender a beleza do Evangelho. Tem pessoas que têm uma grande onda dos desigrejados. Mas se a gente parar para pensar, tem desigrejado dentro da igreja. Ele não quer contato com ninguém. Ele vem para a bênção apostólica, ele já vai embora. Ele vê algum irmão na rua, ele já faz que não conhece. Não quer relacionamento. Ele quer viver só e muitas vezes quer ser crente em casa. E a pandemia trouxe uma ideia para muitos que a igreja não é essencial. E pastor, eu posso cultuar pelo YouTube. E parece que o YouTube hoje é o catálogo da Netflix do crente. Ele chega no domingo à noite e diz: onde é que eu vou cultuar hoje? É na igreja IPB tal, na IPB tal, na de Ribeirão Preto, na Nova Aliança, onde é que eu vou cultuar hoje? Mas uma vez que o Evangelho nos alcançou, ele nos leva a entender que nós fazemos parte de uma nova família. Eu quero deixar um desafio também para você. Procure um novo convertido da igreja. Ou procure aquele que você não tem muito contato. Desenvolva relacionamento. Veja que uma família chegou agora, novo convertido. Procure alguém que não é do seu convívio. Eu não sei se é aqui, Bruno, mas em toda presbiteriana que eu já conheço, eu sei que todo mundo sempre senta no mesmo lugar. Aqui não, não, aqui não. Mas se você é um bom presbiteriano, você sempre senta domingo após domingo em todo lugar. Você já sabe quem é o seu grupinho ali. Os da direita aqui não sabem quem está lá do lado esquerdo. Quem está lá do esquerdo não sabe quem está no meio. Quem está no meio, tenta mudar uma vez. Tenta procurar um novo relacionamento. Procura ter afinidade com mais irmãos. Veja, nós somos uma família. Nós precisamos entender que nós somos um corpo. E muitas vezes nós queremos desenvolver relacionamentos com base naquilo que nós já estamos vivendo. Quem é casado com casado. Quem é solteiro com solteiro. Quem é pai com 2 filhos é com um pai que tem 2 filhos. Quem já está aposentado é com um aposentado. E mulher mais velha com mulher mais velha. Mulher mais nova com mulher mais nova. Homem mais... E às vezes a gente não tem a noção de família. Nós somos um corpo. E nós precisamos aprender uns com os outros. Nós precisamos caminhar uns com os outros. Por isso, procure alguém. E depois faça como Ananias fez com Saulo. Prepare um banquete. Invista uma refeição da semana para essa pessoa. Convide para a sua casa. Faça uma ligação. Pergunte como está. Desenvolva relacionamentos. Porque Ananias não apenas pregou e batizou Saulo, mas ele deu um banquete. Você faz parte de uma família. Não desenvolva uma visão egoísta. Mas desenvolva uma noção de relacionamento, porque você faz parte do corpo do Senhor. Invista uma noite do mês. Pregue a palavra. Instrua. Encoraje. Mas desfrute de comunhão. E outro ponto interessante aqui é que uma vez ele entendeu o Evangelho e Ananias orou, imediatamente parte da igreja. Atos nos mostra que pessoas alcançadas pelo Evangelho entram imediatamente na igreja. Não existe a possibilidade de separar essa realidade. Tem muitas pessoas que chegam à igreja presbiteriana de Ribeirão Preto e elas dizem assim: pastor, eu vou ficar congregando aqui. Pensam, mas eu não quero compromisso. Não quero nada sério, não quero fazer parte da igreja, quero só ter a... Posso vir? Pode. Mas isso não é o ideal do Senhor. A porta está aberta. Você pode participar. Mas o Evangelho nos diz, uma vez que nós entendemos o Evangelho, nós fazemos parte imediatamente da igreja do Senhor. Não existe como separar essa realidade. Não existe crente em casa. Não existe crente pelo YouTube. E eu entendo que algumas, por necessidades físicas, podem até precisar desse momento. E é uma ferramenta útil. Mas nós não podemos perder o diferencial. Uma vez que entendemos o Evangelho, nós somos inseridos imediatamente na igreja. Em Cristo nós ganhamos uma nova família. Ela é imperfeita, como a minha também é. Ela tem pecadores, como a minha e a sua também tem. Mas não deveria ser novidade.
Deveríamos respeitar a igreja porque ela é a família de Deus. E igreja é o plano de Deus para nos preparar para esta vida e para a vida eterna. Porque a igreja é um ambiente de discipulado cristão. É a igreja que nós vamos encorajar uns aos outros. Nós vamos animar uns aos outros. Nós vamos chorar com os que choram. Nós vamos nos alegrar com os que se alegram. E faz parte do corpo do Senhor. É os filhos de Deus, as ovelhas do Senhor, que precisam caminhar na mesma direção. Nos ensina, nos encoraja, nos treina. Tudo isso para servir a Deus. Você já entrou nessa igreja? A mensagem que eu quero que você saia daqui nessa noite é: você passou por uma transformação genuína. Você que está caminhando no Evangelho, teve um encontro com o Senhor, e que talvez não foi no caminho de Damasco, mas a escama dos olhos caíram. O coração se inclinou agora para a verdade do Evangelho. Você que agora é um convertido, era um cego que agora vê. Você que estava em trevas, mas teve o coração iluminado por Cristo. Conversão não é uma mera decisão. Conversão não é alcançada por educação. Por mais que você já tenha lido todas as institutas de Calvino, ou todas as teologias sistemáticas, ou fez seminário, ou já leu a Bíblia 90 vezes, a salvação não é alcançada por educação. É por graça do Senhor. Não é fruto de moralidade ou tradição. Eu lembro que quando cheguei lá na igreja presbiteriana de Ribeirão Preto, o pastor perguntou assim: a sua família é cristã? E eu com muito orgulho disse assim: eu sou a 5ª geração de presbiteriano. Ele olhou para mim e fez assim: o céu não vale de nada. Mas é exatamente isso. Porque muitas vezes nós nos orgulhamos de algumas coisas. Por tantos anos da igreja. Por tantos anos convertido. Já li a Bíblia trás para frente, frente para trás. Mas a conversão não é alcançada por moralidade, nem por tradição, nem por educação, mas ela é obra sobrenatural do Espírito. Veja, irmãos, que quando você está caminhando com Atos chega um ponto em que Filipe está pregando o Evangelho e Simão diz assim: eu quero. E a palavra do Senhor diz que Simão abraçou a fé. E teve um ato externo, mas ele não teve um ato. Quando nós chegamos depois, o Evangelho alcançou uma transformação interna. Que a Igreja Presbiteriana Nova Aliança tenha mais Saulos. Que a Igreja Presbiteriana Nova Aliança tenha menos Simão. Que você possa ser realmente um convertido no Senhor. Que o Evangelho tenha realmente te transformado. Porque se ele te transformou, você vai desenvolver relacionamento com ele. Terá propósito de será inserido em uma nova família. Para a glória de Deus Pai. Amém? Sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, tem misericórdia das nossas vidas. O Evangelho que nos alcançou. Por graça fomos alcançados. Mas também por graça caminhamos na trajetória rumo a uma vida santa. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que os nossos aspectos e as nossas evidências não sejam apenas externas, mas internas. Possamos ter desejo e alegria em orar ao Senhor. Possamos entender que o nosso propósito de vida é glorificar ao Seu nome. Dar testemunho do Teu poder. Possamos nos alegrar com os nossos irmãos na fé, com a família que o Senhor nos deu. Que o Senhor, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, possa quebrar qualquer tipo de orgulho, qualquer tipo de inimizade, qualquer mágoa, rancor. Que a igreja possa caminhar juntos, entendendo que são uma família para o Teu nome. Que o que está em jogo não é interesses pessoais, mas é a glória do Teu ser. É o Evangelho do Senhor. Por isso que o Teu Espírito Santo possa transformar a cada dia, nos conduzir a uma vida santa. Que o Teu nome seja honrado nos 4 cantos dessa cidade. Que o Senhor nos leve a entender que o sofrimento não é independente, Pai. Que vamos sofrer
Nesse mundo teremos aflições. Muitas vezes vamos andar pelo vale da sombra da morte, mas nós não temeremos, porque o Senhor é conosco. A tua bondade e a tua misericórdia nos perseguirão e estará conosco todos os dias. Isso traga paz, conforto e consolo, que a cada dia o Senhor esteja nos moldando para a glória do Senhor. Assim te oramos, em nome do teu Filho amado Jesus.